Primeira questão é uma questão bem típica de blocos de Newton. Cai muito em alguns concursos e é muito interessante de ser feita, mas a primeira coisa que temos que fazer é analisar todas as forças que estão envolvidas nesse exercício. Olha a ilustração. Agora vamos ao que pediu no exercício. Na letra A, pediu a aceleração do conjunto, sendo que nesse conjunto nós temos esses dois blocos, bloco A e o bloco B. E vamos agora, vamos tirar todas as medidas que nós temos do exercício, né? Ali já disse que é exercida uma força sobre estes blocos, nesse sistema, de 10 newtons. Então, força é sempre em newtons, peso também é medida em newtons. E a massa do A são 6 quilogramas. Quilogramas quer dizer massa. A massa do bloco B, que é esse daqui, são de 4 quilogramas. E eles estão se deslizando numa superfície sem atrito, ou seja, eles estão se deslizando para a direita, né, porque a força está empurrando, e não tem o atrito atrapalhando com o chão. Então, quais são as forças envolvidas? Nós já vimos que temos o peso e temos a normal. Mas já que não existe nenhum movimento na vertical, porque no exercício não falou isso, existe só um movimento na horizontal, na vertical não tem movimento, então essas duas forças vão se anular. Então, nós podemos tirar elas, porque elas estão se anulando. Mas existe uma força sobre o bloco A, que é essa força de 10 newtons. Também existe uma força aplicada de forma contrária sobre o bloco A, que é uma força do bloco B sobre o A que está atrapalhando. Essa força está atrapalhando o movimento do bloco A, porque ele está aqui, ó, servindo de atrapalho. Se não tivesse o bloco B, o A ia correr mais. Mas como tem o bloco B, ele está atrapalhando. Então, é uma força de sentido contrário. O peso dele está atrapalhando, a massa dele também está atrapalhando. E então, nós podemos dizer que sobre o bloco A, nós temos a força que empurra para frente e temos menos a força do B sobre o A, que está atrapalhando o movimento desse bloco A. Igual a massa vezes a aceleração, porque a nossa fórmula fundamental da dinâmica é física, meu amor. Então, nós vamos usar essa fórmula no exercício. Só que, às vezes, nós vamos ter mais de uma força, que é nesse caso, por exemplo, sobre o bloco A. Nós temos uma força que empurra ele para frente, mas tem o Bzinho aqui que atrapalha ele. Aqui, ó, o bloco B. O bloco B, ele está sendo empurrado pela força do bloco A sobre ele, né? Essa força aqui, ó. O bloco A está empurrando o bloco B. Certo? É só essa força que está atuando sobre o bloco B. A força do A que empurra o bloco B. É só essa força que está empurrando ele. Força é igual a massa vezes aceleração sempre. Então, nós estamos formando aí, se vocês observarem bem, um sistema de equações. Vamos colocar os valores no lugar? Vamos lá. Qual é o valor dessa força que empurra o bloco A? A força é de 10 newtons. Qual é o valor da força de B sobre A? Eu ainda não sei. Mas eu sei que sempre a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força de A sobre B? Não sei, mas eu sei que elas são iguais, porque segundo a lei da física, a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação de sentidos diferentes, mas com a mesma intensidade. Então, a força de B sobre A vai ter que ser igual à força de A sobre B. E sempre vai ser igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui, a força do B sobre o A, aqui, ó, que está atrapalhando, eu vou usar a massa do que ele está empurrando. Qual é a massa do bloco
que o B está empurrando? É a massa do A. Então, nesse caso aqui, olha, eu vou usar a massa do A. A força do A sobre o B, eu vou ter que usar a massa do B, porque o bloco A está empurrando o bloco B. Então, eu vou usar a massa do B, certo? Então, é sempre o contrário, ó. O B está empurrando o A, então eu vou usar a massa do A, porque é ele que está sendo empurrado. O A está empurrando o B, então eu vou usar a massa do B. Isso daqui, gente, é um sistema que a gente aprende lá no 8º ano, sistema de equações. Quando tem um menos e um mais, eu posso cortar, ó. Então, por isso que é sempre bom fazer as forças que tem num bloco e as forças que tem no outro bloco, colocar uma embaixo da outra para a gente poder descobrir. Então, eu já sei que o 10, vou repetir tudo que eu não risquei, vai ser igual a massa do A mais a massa do B, eu vou somar, porque os dois têm mais, ó. Quando não tem nenhum sinal, é como se fosse mais, vezes o A. Eu vou achar a aceleração. 10 vai ser igual. Qual é a massa do A? 6. Qual é a massa do B? 4, né? Que foi dado no exercício. Vezes o A. 10 vai ser igual a 6 mais 4, vão dar 10A. Então, troca de lado, troca de sinal. Multiplica por menos 1, 10A igual a 10. Destaca o A, porque é o que eu quero descobrir, e o 10 que estava aqui passa para cá, dividindo. 10 dividido por 10, 1 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já descobri a aceleração do meu conjunto. Consequentemente, não vai ser difícil eu descobrir agora as forças. A letra B me perguntou qual é a força de atrito entre um bloco e o outro. Eu posso escolher qualquer um dos dois. Eu vou escolher a força do A sobre o B, porque afinal de contas o A está empurrando o B. Então, eu vou fazer letrinha B aqui. E vou descobrir qual vai ser a minha força de interação entre o bloco A e B ou entre B e A. Sempre lembrando que a fórmula é física, meu amor. O F tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Se o bloco A está empurrando o B, qual vai ser a massa que eu vou usar? A massa do A ou a massa do B? Eu vou usar a massa do que está sendo empurrado. Então, eu vou usar a massa do B, porque é ele que está sendo empurrado, vezes a aceleração, que eu já achei o valor aqui. Então, a massa do B são 4, vezes a aceleração, que é 1. Então, a minha força de interação vai ser 4 vezes 1, que vão dar 4 newtons, que é a medida da força. Força é um vetor, tá, gente? A aceleração também. Os dois têm direção e têm sentido. Agora, eu vou para a letra C, que me perguntou qual é a força resultante de A em B. Vamos ver qual vai ser essa interação da força resultante de A em B? Vamos lá. Já na letra C, pediu para a gente calcular a força resultante, né? Desse conjunto. Qual seria, então, essa força resultante? Como que nós poderíamos calcular essa intensidade da força resultante? Então, nós vamos pegar sempre força resultante, gente, é o somatório das forças que tem no conjunto. Nós temos no conjunto uma força que empurra e uma força que atrapalha, que é a força que o B exerce sobre o A ou o A em B, tanto faz. Porque elas são pares de forças, né? Então, ação e reação. Então, a força resultante vai ser o F menos a força de A em B ou de B em A. O A em B, tanto faz, porque as duas são iguais. Então, a força principal são de 10 newtons, que falou no exercício, e a força de B em A, que é a força de interação entre uma caixa e outra, quando elas estão coladas uma na outra, exercendo uma força sobre a outra, foi de 4 newtons que a gente achou.
Então, a nossa força resultante vai ser de 6 newtons. Essa é a resposta da letra C. Vamos então para o número 2, um exercício bem legal, bem interessante de ser feito. Esses exercícios de bloco, gente, eles estimulam nossa memória, nosso raciocínio. Então, são exercícios muito bons. É só você olhar com outros olhos para você poder gostar. A número 2, eu vou fazer diferente, de um outro jeito que você pode fazer. Diferente da número 1, onde a gente fez com sistema, eu vou fazer agora de outro jeito para mostrar como que vocês podem fazer também, tá? Vocês vão ver o jeito que vocês acham mais fácil. Na número 2, nós temos 3 blocos. A, bloco B e temos o bloco C. Ali os 3 bloquinhos. Vamos ver o que foi dado no exercício. No exercício foi dito que existe uma força de 20 newtons que foi aplicado sobre esses 3 blocos, no sentido horizontal. Então, eles estão se movimentando para a direita numa superfície sem atrito, ou seja, não está fazendo diferença o chão, eles esbarrarem no chão. Se a gente tivesse que calcular, a gente tem que calcular a força de atrito entre o bloco e o chão, mas nesse caso falou que é sem atrito. Então, já facilita bastante o nosso exercício. A massa do bloco A são 5 quilogramas, massa é sempre em quilogramas. O bloco B, nós temos uma massa de 2 quilogramas. E o bloco C, nós temos uma massa de 3 quilogramas. E perguntou qual é a aceleração do conjunto na letra A. Olha, gente, outro jeitinho para fazer, bem facinho. Eu acho esse daqui até mais fácil que o primeiro do sistema. Mas vocês escolhem o que você achar melhor. Primeira coisa, a gente tem que ver se todas as medidas são compatíveis, se está tudo em quilograma. Se estiver em grama, um deles tem que passar para quilograma, tem que ser todas as medidas compatíveis. Tá tudo certo, então dá para a gente fazer. Lembrando que a fórmula fundamental da dinâmica é física, meu amor. Então, a aceleração do sistema, vou ter que descobrir. Essa força de 20 newtons, ela está empurrando qual bloco? Os 3 ao mesmo tempo, né? Porque eles estão um exercendo força sobre o outro. Então, ela está empurrando o A, o B e o C. Então, eu posso juntar essas 3 massas, correto? Porque estão os 3 sendo empurrados ao mesmo tempo. Então, a força total do conjunto vai ter que ser a massa do A, mais a massa do B, mais a massa do C, vezes a aceleração. Então, a minha massa, na verdade, vai ser a união dessas 3 massas. Por quê? Porque as 3 estão sendo empurradas por essa força. Então, qual vai ser a aceleração do conjunto? A massa do A, 5, mais a massa do B, 2, mais a massa do C, 3 quilos, vezes o A. 5 mais 2, 7 mais 3, 10 A. Qual é o valor da minha força que está empurrando tudo? 20 newtons. 20 vai ser igual a 10A. Troca de lado, para a gente poder isolar a letra que nós queremos. Troca de sinal, multiplica por menos 1, quem quiser já faz direto, que é mais rápido. E vamos continuando. A vai ser igual a 20 dividido por 10. 10 passa para cá dividindo, 2 dividido por 1, vão dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do meu sistema. Pergunta B. Qual vai ser a intensidade da força que B exerce em C? Agora, nós temos que ver as forças que são exercidas sobre os blocos. Vamos ver cada um deles. No bloco A, nós temos a força de 20 newtons. E nós temos as forças que atrapalham, que é a força de B sobre o A. No bloco B, nós temos também o peso e a normal, só que como não tem movimento na vertical, então elas estão anuladas.
como também ocorre no bloco B e no bloco C, que também tem o peso anormal. No bloco B, nós temos a força do A, que empurra o B, e nós temos a força que atrapalha o movimento do B, que é a força do C empurrando o B. O peso e a normal também existem, só que elas se anulam porque não tem movimento na vertical. No bloco C, nós temos a força do B, que empurra o C, mas também nós temos a força só, né? Não tem nenhum outro na frente do C. Então, é só essa mesmo, só a força do B que empurra o C. Temos também a normal e o peso, que vão se anular por não ter um movimento na vertical. Então, são essas as forças do nosso conjunto. A pergunta B perguntou a intensidade da força que o B exerce em C. Então, essa é a minha resposta da letra B. Vamos agora para a letra C. A letra C me perguntou qual vai ser a intensidade da força que A exerce em B. Força que A exerce em B. Então, eu já sei que se é a força de A em B, eu vou ter que usar a massa do B vezes a aceleração. Mas, nesse caso, o bloco A não está empurrando só o bloco B. Ela também está empurrando o bloco C. Então, será que eu posso usar só a massa do B vezes o A? Não, eu tenho que usar as duas massas que a força AB está empurrando, né? A força AB está aqui, ó, o A sobre o B. Mas ela não empurra só o B, ela empurra os dois. Então, a força AB vai ter que ser, é sempre física, meu amor, não esquecendo disso. Nesse caso, é a força de A sobre B. Mas a força do A sobre o B está empurrando os dois blocos, o B e o C. Então, eu tenho que somar as duas massas, do B e do C. A massa do B mais a massa do C vezes o A, gente, porque estão sendo empurrados os dois blocos. Então, a força do AB vai ser igual a massa do B e massa do C, são 2 mais 3. Vezes o A da aceleração, que eu já achei que a aceleração são 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a força de AB vão ser 2 mais 3, 5, vezes 2, força de AB, 10 newtons. Essa é a minha resposta final. Então, é necessário analisar e prestar atenção para não errar. A conta é fácil, é só não esquecer dos detalhes, tá bom? Vamos para o número 3. Então, no exercício número 3, eu já tenho uma força de tração envolvida. Por quê? Porque eu tenho um bloco A sendo puxado por uma corda que está ligada ao bloco B e uma força que puxa para a direita de forma horizontal os dois blocos nesta corda. Então, sendo que a massa do A são 5 quilos, a massa do B são 3 quilos, e eles estão numa superfície sem atrito, e tem um fio que não tem uma massa desprezível, então não vai ser levado em conta a massa do fio, e a força que os puxa são de 4 newtons. A pergunta é qual é a força de tração, a força desse fio. Tração quer dizer fio, corda.
Então, quer saber qual é essa força de tração? Pode representar só como T. Se não quiser colocar FT, pode colocar só o T de tração. Vai ser no lugar do F, porque também é uma força, a corda exerce uma força. Então, a tração é toda vez que tiver corda ou fio. Então, a pergunta é exatamente qual é essa força de tração, esse T, né, desse fio aí que puxa entre esses dois blocos. Vamos ver. Logo, tração também, por ser uma força, nós vamos usar massa vezes aceleração. Mesma coisa que física, meu amor. Só que aqui a força que vai ser usada vai ser a corda. Então, tração, meu amor. Vamos ver então. Existe uma força que está puxando todo o conjunto B e A. E essa força falou no exercício que é uma força de 4 newtons. Então, a primeira coisa que eu vou ter que descobrir vai ter que ser a aceleração do conjunto, porque aqui não falou qual é a aceleração. Então, é a primeira coisa que eu vou ter que descobrir. Como que eu faço isso? Física, meu amor. O que é que essa força está puxando? Ela está puxando todos os dois blocos, certo? Que estão amarrados um ao outro. Então, essa força está puxando a massa do B mais a massa do A vezes a aceleração. Ela está puxando os dois blocos, então tem que usar a massa dos dois. Massa do B, 3. Massa do A, 5. Qual é a força? 4. 3 mais 5, 8, vezes o A, 8A. Troca de lado, troca de sinal, multiplica por menos 1, para nada ficar negativo. E agora basta dividir o 8 que estava aqui, passa para cá, dividindo. 4 oitavos, essa é a mesma coisa que 1 meio, que é 0,5. É só você simplificar a fração, né? Simplifica por 4, porque dá para dividir os dois por 4. 1 meio igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser a força de tração? A força de tração é a mesma coisa que a força que está puxando o B e o A ali. Na verdade, é como se o B estivesse puxando o bloco A. Então, o que eu vou fazer aqui? A tração vai ser do B sobre o A, porque o B está puxando o A. Qual vai ser a massa que eu vou usar? A massa do A, porque é ele que está sendo puxado pelo B. Então, a massa do A vezes a aceleração. A tração do B sobre o A vai ser a massa do A. Qual é a massa do A? 5 vezes a aceleração que eu achei, 0,5. Logo, a tração do B sobre o A vai ser 5 vezes 0,5, 2,5 newtons, porque a tração também é uma força. Então, já descobri, essa é a minha resposta. Vamos para o número. Tração no fio que une dois blocos vale 100 newtons. Opa, aqui já falou a tração no fio, né? Então, a força de tração são 100 newtons, que falou no exercício. Está unindo dois blocos, tá aqui. Nós temos o bloco de 10 quilos. E nós temos um bloco de 5 quilos. E existe uma força que está puxando esses dois blocos. A pergunta é, qual é essa força? Então, já nos deu a tração. A tração do bloco, vamos chamar esse bloco aqui de A e esse bloco aqui de B. A tração de B em A é de 100 newtons. Então, 100 newtons. Então, eu já sei que a tração do A em B, ou do B em A, tanto faz, eu vou usar de A em B, porque é o A que está puxando o B. 100 newtons, fica mais fácil para a gente entender. Então, o que é a tração? Tração é a mesma coisa que massa vezes a aceleração. Se é a tração de A em B,
eu vou ter que usar a massa do que está sendo puxado. O que está sendo puxado? Esse daqui, ó, o A está puxando o B. Então, eu vou usar a massa do B. Se a tração é 100, no lugar da tração eu já coloco 100, que foi falado isso no exercício, a massa do B. 5 vezes a aceleração, porque eu tenho que descobrir a aceleração primeiro para saber qual vai ser a força. Afinal de contas, a fórmula é física, meu amor, e a pergunta é qual é a força. Então, eu tenho que descobrir primeiro a aceleração, que não foi dada no exercício. Vamos continuar. 5A passa para cá, troca de lado, troca de sinal, 100 passa para lá, menos 1 para poder ficar tudo positivo. A vai ser igual a 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 vão dar 20 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha aceleração desse exercício são 20 metros por segundo ao quadrado. Agora fica fácil, né, gente, para calcular a força. O que a força está puxando? Está puxando a massa do A, consequentemente também a massa do B. Então, no lugar do massa, eu vou usar a massa do A mais a massa do B, porque são os dois que estão sendo puxados, vezes a aceleração. Física, meu amor. Só que as duas massas estão sendo puxadas. Então, F vai ser igual a massa do A mais a massa do B, 10 mais 5, vezes a aceleração, 20. F vai ser igual a 15 vezes 20. Força vai ser igual a 300 newtons. Então, esse é o valor da minha força. Beleza? Vamos para o número 5. O número 5 é uma questão interessante porque fala de dois blocos de massa igual a 4 quilos e 2 quilos. Eles estão presos por um fio de massa desprezível. Deseja-se puxar o conjunto por meio de uma força cujo módulo sejam 3 newtons. Então, a força é de 3 newtons. A pergunta é, diz que o fio é fraco, então o fio de tração é fraco. Então, quanto menor a tração que essa força vai causar, melhor vai ser para não arrebentar esse fio. Porque o fio é bem fraquinho, a tração dele, né? Qual é o melhor modo de puxar esse conjunto para o fio não se romper? Pela massa maior ou pela menor? E agora, gente, como é que a gente vai descobrir isso? Vamos ter que fazer os dois casos e descobrir qual vai ser a tração em cada caso. Na tração que for menor, então isso quer dizer que a força exercida sobre o fio vai ser menor para ele não arrebentar. Vamos ver esses dois conjuntos aí. Vamos fazer primeiro o número 1. Vou fazer com a letra azul para a gente não se confundir, tá bom? Então, primeiro vamos usar o número 1. A nossa força está puxando a massa do bloco A e do bloco B, né? Vou chamar de A e B. Sempre é física, meu amor, não se esqueçam. Vezes a aceleração. A força de 3 vai ser igual a massa de A mais a massa de B, 4 mais 2, vezes a aceleração. 3 vai ser igual a 4 mais 2, 6A. Troca de lado. Troca de sinal. Depois multiplica por menos 1. A vai ser igual a 3 sobre 6, que vão dar 1/2 ou 0,5 metros por segundo ao quadrado, que vai ser a minha aceleração. Agora, vamos calcular a tração no fio, a tração do A sobre o B, porque o A está puxando o B. Logo, eu vou ter que usar qual massa? A massa do que está sendo puxado, a massa do B, vezes a aceleração. A tração do A em B vai ser igual à massa do B, que está sendo puxado, vezes a aceleração que eu achei de 0,5. Tração de AB vai ser igual a 1 newton. Então, esse foi a tração
do primeiro caso. Vamos ver agora a tração do segundo caso. Vou fazer de outra cor para a gente não se confundir. Vou escolher aqui, vamos fazer de vermelho. Existe uma força, aqui é o caso número 2, que está puxando duas massas, massa A mais a massa B, vezes a aceleração. A força é de 3, massa do A 2 mais massa do B 4 vezes A, 3 igual a 6A, troca de lado, troca de sinal, multiplica por menos 1, vai ser igualzinho do outro lado, 0,5 metros por segundo ao quadrado, porque é a aceleração. Agora eu vou calcular a tração. A tração nesse caso aqui vai ser o bloco A e aqui vai ser o bloco B. A tração vai ser do A sobre o B, porque o A está puxando o B. Logo, eu vou usar a massa do que está sendo puxado, a massa do B. Tração do A a B vai ser igual a massa do B, 4, vezes a aceleração que eu achei, 0,5. Tração de A a B vai ser igual a 4 vezes 0,5, que vão dar 2 newtons. Logo, a tração menor seria, no caso 1, quando a gente puxa o bloco que tem uma maior massa primeiro. Então, a tração exercida nessa corda vai ser menor do que a tração exercida no segundo caso. Então, a primeira questão é a que seria mais lógica e viável para o fio não arrebentar. E assim a gente termina essas 5 questões. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, me pergunta novamente e eu explico com maior satisfação novamente o exercício. Um beijo para todos. Agora, para vocês meditarem, vou deixar uma frase de Antônio Paulo Vasco Semente, que tem muito a ver com a nossa matéria. Quando Deus me criou, eu era apenas uma massa. De fato, eu precisava de uma aceleração. Então Deus criou a mulher, a aceleração, para que o nosso produto origina-se a força, o filho. Então homem e mulher é como a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Um beijo a todos e até a próxima!